Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática através do nosso ambiente virtual. Galera, na aula de hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo da nossa aula anterior, onde nós demos a introdução sobre o Microsoft Office, especificamente falando sobre o Microsoft Office Word, né? E entendemos que o Microsoft Word ou Microsoft Office Word, né? Normalmente a gente chama ele de Word para facilitar. Ele foi criado para a criação ou foi criado ou desenvolvido para a criação e edição de documentos de texto. Então, por isso, ele é uma ferramenta específica para que possamos fazer desde os documentos mais simples e básicos até os documentos mais avançados e complexos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às ferramentas existentes no programa e vamos colocar algumas delas em prática na aula de hoje. Bem, galera, na aula de hoje nós vamos falar aí especificamente sobre a interface do programa, já que na aula passada nós falamos sobre os conceitos básicos da digitação, né? Porque é importante que a gente saiba digitar corretamente, porque isso vai fazer com que a nossa produção melhore, né? Que a gente faça uma digitação correta e bem feita. E na aula de hoje nós vamos conhecer aí de fato o Word, entender como esse programa funciona e, é claro, já conhecer algumas ferramentas. Então, galera, começando aí com a aparência que nós temos nas versões mais recentes do Word. Essa aparência ela acompanha as versões mais novas, mas até certo período ela foi uma novidade, tá? Nas versões um pouco mais antigas. E aí é legal destacar para vocês que essa parte superior aqui é uma interface chamada Rainbow, onde ela é separada por abas, tá? Ou guias. Então essa ferramenta ela foi atualizada aí pela Microsoft. Foi uma atualização que deu muito certo, porque até as versões mais recentes ele também continua trabalhando com esse tipo de interface, tá? Todas separadas por abas. Então cada aba tem um assunto específico. Então se eu quero, por exemplo, inserir algo dentro do Word, eu já sei que lá na interface Rainbow ou na aba inserir, eu sei que tudo a respeito de inserir dados dentro do programa vai estar nessa área, né? E consecutivamente, galera, além das abas com assuntos relacionados aí o que você deseja, ele possui grupos, ó, como vocês podem ver. Então, se eu estou procurando algo relacionado a ilustrações, eu tenho um grupo chamado ilustrações. E aí dentro dele eu vou encontrar tudo relacionado a esse tema. Assim acontece também nos outros grupos, como vocês podem ver. Na parte superior aí do programa nós vamos ter a régua, tá? Que vai ajudar bastante a gente em diversas situações, tá? Desde as mais simples às mais complexas. Então ele vai facilitar bastante aí a nossa utilização e até mesmo nos ajudar aí dando um toque mais profissional ao trabalho, ok? Observem que essa área cinza ela é uma área não utilizável da folha, tá? Essa é a nossa folha, o nosso documento. E essa área ela foi configurada para não ser utilizada, tá? Onde foi definido para esta área o que nós chamamos de margem. A gente vai falar um pouco melhor sobre a margem, vamos aprender a configurá-la, mas como vocês podem ver, essa parte cinza é uma parte inativa dentro do programa, aonde já foi especificada a margem, que é a área de segurança ou de proteção, aonde os dados de texto não serão inseridos, tá? Uma área isolada dentro da nossa folha, dentro do nosso documento. Na parte de baixo nós temos uma barrinha de status, onde nós temos a quantidade de páginas, como vocês podem ver, que já foram trabalhadas, a quantidade de palavras, e no cantinho direito eu tenho um modo de visualização, tá? Esse é o modo normal, o modo que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia, o modo chamado layout da impressão. O do meio, o segundo, melhor dizendo, é chamado leitura tela inteira. Vou dar um clique para a gente dar uma olhada. Como vocês podem ver, ele exibe a folha em tela cheia, tá? E aí apertando o ESC ou fechar lá em cima, a gente volta ao normal. Eu tenho o modo layout da web, ou seja, uma exibição específica para ser exibida
em páginas da internet ou monitores, tá? E sim, é possível que você crie publicações para a internet através do Word, como documentos que possam compor um site, por exemplo. E nós temos aqui também, ó, a estrutura de tópicos, tá? Onde o nosso texto será separado por tópicos, que é esse modo aqui. E por último, um modo do tipo rascunho, tá? Modo básico aí, apenas para a exibição do texto em modelo de rascunho. No nosso caso, na elaboração dos nossos documentos, nós vamos usar muito mais vezes, tá? Vai ser muito mais comum nós trabalharmos nesse primeiro ambiente, que é o ambiente padrão, tá? Chamado de layout da impressão, mas apenas para que vocês possam conhecer um pouquinho cada um dos modos existentes aí na versão Word 2010, tá? Apesar de termos esses outros modos, cada um vai ter aí um propósito, uma forma de você ver o seu documento, tá? E é de diversas maneiras. A gente normalmente vai trabalhar com mais ou menos com o modo mais comparado com o modo o qual nós vamos ver o nosso documento impresso, que é o modo layout da impressão, tá? E por último, e não menos importante, galera, nós temos o zoom, tá? Que é a ferramenta para aproximar ou tirar a aproximação da tela, onde você tem um botãozinho de mais para ampliar e o botãozinho de menos para reduzir. Lembrando que você pode usar a agulhinha, ó, essa agulhinha do meio, para você fazer isso manualmente aí de forma mais intuitiva, ok? E aí, é claro, o modo padrão aí de visualização é o 100%, como vocês podem ver aí, onde é visto aí em tamanho 100% a folha no seu modo normal, ok? Então, galera, mais ou menos essas foram as informações importantes aí sobre a interface, ou seja, sobre a aparência do programa, para que a gente fique um pouco mais à vontade aí dentro do software. E agora nós vamos começar aí a falar sobre algumas ferramentas, e vamos começar pelas ferramentas base, tá? São as ferramentas que a maioria dos programas de texto vão possuir, mas que nós vamos explorar de uma forma mais avançada dentro do Word, tá? Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso ter é um texto, tá? E aí eu vou digitar um texto básico para a gente trabalhar aqui. Então, galera, só para a gente não aumentar aí o tamanho do vídeo, a gente não alongar aí o vídeo, eu já coloquei o texto pronto aqui para vocês verem. É um texto pronto aí que nós já tínhamos salvo. E nós vamos utilizá-lo para falar algumas coisas importantes aí sobre formatação, tá? Será o nosso primeiro assunto. O que seria formatação, Vitor? Esse termo aí, o que ele significa, como que funciona a formatação? Formatação nada mais é do que a mudança das características comuns de um texto, tá? Então, quando eu falo que eu vou formatar um texto, isso significa que eu vou mudar as suas características originais, como o tipo de fonte, estilo, tamanho, cor e assim sucessivamente, ok? Para que eu possa fazer qualquer tipo de formatação no meu texto, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar esse texto. Por exemplo, se eu quero formatar o título, eu preciso selecionar esse título, clicando e arrastando com o botão esquerdo. Pressiona o botão esquerdo e arraste na direção do texto que você deseja. Quando o texto estiver selecionado por completo, você solta o botão esquerdo, ok? Então é sempre assim que funciona a seleção. O seu texto pode ficar em cor preta, grifado em cor preta ou azul, depende da versão do software normalmente, tá? Normalmente ele fica de cor azul, mas algumas versões ou alguns programas de texto eles ficam de cor preta, então varia um pouco isso, mas sempre ele vai grifar o texto. É importante a gente entender que quando esse texto está grifado dessa forma, ele está selecionado e pronto para receber algum tipo de formatação, tá? Então a formatação no Word ela vai se encontrar na página inicial, na guia página inicial, em um grupo chamado fonte. Essa área aqui, ó, como vocês podem ver. Na área fonte eu vou ter aqui inicialmente, indo por ordem aqui, ó, a fonte,
propriamente dita, e o que seria a fonte, o tipo de letra, né, que você deseja inserir, o tipo de padrão de letra que você deseja inserir no texto. Então, digamos que eu queira, observa que ela está num padrão de texto chamado calibre, que é um tipo de letra que normalmente é um tipo de letra muito utilizado aí para textos, e normalmente ele é utilizado como padrão, tá? Ou seja, quando você começa a trabalhar, você começa em calibre, em alguns editores de texto você começa em Arial, que também é uma fonte padronizada, muito utilizada aí em programas de texto. Mas nós vamos mudar, ó. Vou arrastar aqui a minha barra de rolagem e vou escolher um outro tipo de fonte, tá? Eu vou escolher aqui a fonte Verdana, só para a gente fazer um teste. Lembrando que está em ordem alfabética, logo, se eu estou procurando Verdana, eu vou ter que ir lá na letra V, lá no final da lista. E aí, ó, encontrei a Verdana, eu vou clicar sobre ela. Então observa que o título está diferente agora, ó, do conteúdo. Um pouco diferente, como vocês podem ver, ó, o tipo de letra. Apenas com a mudança do texto. Uma dica interessante é que, para você saber em qual fonte está o texto, você seleciona ele, que será indicado aqui em cima. Ó, selecionei o título, indicou aqui em cima, selecionei o conteúdo, ó, indicou aqui em cima. Vou manter a seleção aqui no título. Aqui do lado eu posso mudar o tamanho desse texto, tá? Ou dessa fonte. Então aí eu posso arrastar e escolher um tamanho, que nesse caso aparece até o 72, que seria mais do que suficiente nesse caso, mas caso você queira um tamanho maior que 72, é só você digitar esse valor e dar um Enter, tá? Ó, funciona perfeitamente, tá? Nesse caso eu vou colocar a Verdana 12. A mesma coisa acontece através desses dois botões aqui, ó, simbolizados pela letra A, um com uma setinha para cima e outro com uma setinha para baixo. O com a setinha para cima vai aumentar a fonte, tá? E o com a setinha para baixo vai diminuir a fonte. Então, basicamente, essas duas ferramentas têm a mesma utilidade desta ferramenta aqui, tá? Apenas facilita aí, através de um botão para você, de uma forma mais intuitiva, ir aumentando ou diminuindo. Aí vai do gosto mesmo do usuário. Ao lado, galera, tem uma ferramenta bem interessante, que é a maiúsculas e minúsculas. Eu costumo dizer para a galera não viciar nessa ferramenta, porque não são todas as versões que tem maiúsculas e minúsculas, tá? Algumas versões, ainda que novas, não tem esse recurso. Então, não vicie nessa ferramenta, não dependa dela exclusivamente, porque pode acontecer de você querer utilizá-la e a versão que você está usando não tê-la, tá? Como que funcionam maiúsculas e minúsculas? Vamos dar uma olhada, galera. Ela já vai aplicar algumas regrinhas bem interessantes para a gente, ó. Automatizar o texto. Por exemplo, ó, eu posso já definir esse texto selecionado, esse título, da seguinte forma: a primeira letra da sentença maiúscula, ou seja, automaticamente, se eu escolher essa opção, a primeira letra dessa frase que eu selecionei já vai entrar automaticamente em maiúscula. A mesma coisa acontece o seguinte: poxa, escrevi maiúscula, era minúsculo, então já tem a opção minúscula aqui embaixo. E automaticamente ele altera tudo para minúsculo. Embaixo da minúscula, ó, tem maiúsculas, ou seja, se você criou um documento que você precisa de um trecho ou de um título em maiúsculo e você fez em minúsculo, existem casos, tá, que existem documentos que você precisa redigir parte dele em maiúsculo, então você automaticamente, através dessa ferramenta, poderia colocar tudo em maiúsculo sem precisar reescrever, né, ou redigitar o mesmo texto. A mesma coisa acontece, ó, caso você queira colocar cada palavra em maiúscula, ou seja, todas as palavras iniciando em letra maiúscula, e alternar, ou seja, ele vai inverter a ordem, o que era maiúsculo ficou minúsculo, o que era minúsculo ficou maiúsculo, caso você tenha errado, por exemplo, a ordem do maiúsculo e minúsculo, por exemplo, tá? Então é bem interessante aí esse recurso, pelo fato de facilitar, né, o trabalho de quem está redigindo o texto e por acaso se confundiu ou aplicou aí de uma forma errada alguma dessas regras, tá? Ou esqueceu muitas das vezes de aplicar uma dessas regras, tá? Então, automaticamente a gente já consegue fazer essas modificações sem você precisar
refazer o texto. Isso é bem interessante, mas utilizem com moderação, porque infelizmente não são todas as versões que possuem esse recurso, beleza? Ao lado, galera, eu tenho essa borrachinha, tá vendo? Essa borrachinha chama-se limpar formatação. Ela não serve para apagar o texto, tá, galera? Tem muita gente que confunde. Essa borrachinha, ela é específica. Ela serve para você apagar a formatação, ou seja, tudo que eu fiz até aqui, ou seja, mudei letra, tamanho, essa regrinha de maiúsculo e minúsculo, por exemplo, poderia ser resetada, ou seja, apagada e voltar ao padrão normal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mudei o tamanho e mudei o tipo de letra, lembram? Então, se eu apertar a borrachinha lá, ele reseta tudo o que eu fiz. Ele resetou lá o tipo de letra, ele resetou o tamanho e até mesmo o alinhamento, tá? Na verdade, o meu título já estava alinhado aqui, e é até interessante eu deixar ele dessa forma para que a gente fale também sobre o alinhamento daqui a pouco, tá? Ou mais à frente aí, se não der tempo nesta aula, na próxima aula. Beleza, galera. Embaixo, ó, ainda no mesmo grupo chamado fonte, eu vou ter algumas regrinhas, algumas ferramentas básicas que todo editor de texto possui. Ainda que seja um mais simples ou mais complexo, todos vão ter pelo menos esses três que nós vamos citar agora. Negrito, simbolizado pela letra N, olha lá, ó. E observe que o balãozinho mostra um atalho, ó, Ctrl N. Que é isso aí, Vitor? Ctrl N é um atalho. Se você apertar a tecla Ctrl mais a letra N no seu teclado, ele vai aplicar o negrito. Beleza? Então, Ctrl N ou negrito. O que ele faz? Ele encorpa o texto, olha lá, ele deixa o texto mais escuro, mais encorpado, fazendo assim com que o texto fique destacado. Então, se você precisa destacar algo no seu texto, você pode usar, por exemplo, o recurso chamado negrito. Ele é muito utilizado em títulos, subtítulos, tópicos, categorias e até mesmo algum trecho do texto que precisa ser ressaltado, mas normalmente mais em títulos e subtítulos, por exemplo, tá? Caso eu queira desativar o recurso, como eu vou fazer, é só apertar novamente no Nzinho de negrito ou Ctrl N, tá? Eu vou desativar porque senão vai ficar muita coisa junto, tá? Então, nesse caso, eu vou desativar o negrito para vocês verem. Agora eu vou lá no itálico, ó. O itálico é simbolizado pela letra I. O itálico, galera, ele faz essa leve inclinação da esquerda para a direita no texto e ele é muito utilizado para, dentro do texto, lá no conteúdo do seu documento, você citar alguma coisa diferente que precisa ser ressaltada, tá? De uma forma mais suave, diferente do negrito. Então ele é muito utilizado para você destacar um termo, uma palavra diferenciada dentro desse texto, seja de repente uma palavra de outra língua, tá? Um termo de outra língua, independente de qual língua seja o inglês, seja o latim, seja qualquer tipo de língua que você utilize aí um termo, por exemplo, numa língua estrangeira, normalmente ele é utilizado o itálico para ressaltar essa frase, ou essa palavra, ou até mesmo um trecho específico que você precisa realçar ou destacar. Ele é muito utilizado itálico. É claro que outras regrinhas, outras coisas também são utilizadas itálico, mas só para você ter mais ou menos uma ideia de quando o itálico normalmente entra, e ele entra também nesses casos, tá? Vou desativar o itálico e vamos para o sublinhado. O sublinhado é essa ferramenta aqui, ó, simbolizada pelo S com a linhazinha embaixo. E como a própria ferramenta diz, ou a própria palavra lá da ferramenta chamada sublinhado, ela serve para sublinhar o texto selecionado, tá? Então, nesse caso, eu selecionei o título, ele vai sublinhar esse título, ou seja, ele vai colocar uma linha embaixo desse título, tá? Então, ele é muito utilizado também para título, subtítulo, categorias, e ele é bastante utilizado em documentos de texto, e a maioria dos programas de texto possuem estes recursos, tá? Ao lado nós temos o taxado, que vai, ao invés de colocar uma linha embaixo, colocar uma linha no meio desse texto. Ele não é utilizado com tanta frequência. E nós temos o subscrito e o sobrescrito, tá? Que ele é muito utilizado em casos de nota de rodapé.
E o que seria uma nota de rodapé, galera? Digamos que eu tenho uma palavra, vou utilizar aqui a palavra tecnologia só como exemplo, vou destacá-la, tá? Vou deixar ela em itálico aqui e vou colocar assim, ó, número 1, só para a gente fazer um exemplo. Esse sobrescrito e subscrito normalmente serve para isso, ó. Ele vai deixar esse númerozinho, ó, pequenininho embaixo. Então por isso sub de baixo e sob de cima, tá? O sub é o recurso que deixa essa letrinha ou esse númerozinho embaixo, e o sob ele coloca esse númerozinho, essa letrinha em cima. E por que esse númerozinho ou letrinha, Vitor? Normalmente é uma nota de rodapé. Esse umzinho que eu coloquei aqui embaixo, normalmente lá no rodapé, no final do texto, ele vai aparecer de novo. Vou colocar de novo da mesma forma. E ele aparece sendo explicado, tá? Aqui embaixo nas notas o que significa esse número 1 ou essa letra A, B, C, D e assim sucessivamente, tá? Então o sub e o subscrito ele é muito utilizado para notas dentro de um documento, mas também poderia ter aí outras utilidades, mas uma utilidade bastante utilizada e bastante aproveitada é o recurso de nota de rodapé, por exemplo, tá? Para subscrito e sobrescrito. Ao lado, galera, eu tenho aí uns efeitos de textos básicos já prontos, que a versão 2010 já possui, chamados Word Art, que são basicamente textos personalizados, só que nesse caso são textos rápidos, tá? São textos prontos. Na ferramenta de efeito de texto já tem esse textinho pronto, esse efeitinho pronto, melhor dizendo, para o texto, que vai facilitar aí para a gente dar um destaque aí no nosso documento, tá? Deixar o título mais bonito, mais atraente, né? Mais atrativo, e dar um up aí, dar um diferencial no nosso trabalho. Lembrando que a gente vai aprender a fazer isso manualmente com outros muitos recursos, tá? Essa aqui é basicamente uma ferramenta rápida, pronta para a gente poder trabalhar. A gente vai falar sobre ferramentas mais detalhadas que vão ter diversos outros recursos, mas essa aqui seria basicamente um estilo rápido, tá? Ao lado eu tenho a ferramenta cor de realce, que nada mais é do que um marca-texto. Então, se eu quisesse marcar aí um pedaço de um texto, eu poderia selecionar esse texto, em seguida escolher a cor de realce para esse texto, tá vendo? Eu quero grifar em amarelo, que é o mais comum, né? Aquele amarelo fluorescente. Então tá aqui, ó, tá grifado, tá realçado, apenas para destacar esse texto. Então a ferramenta cor de realce serve para destacar um texto selecionado dentro do seu documento. E por último, e não menos importante, no grupo fonte, nós temos a ferramenta cor da fonte. Importante lembrar que a cor de realce é totalmente diferente da cor da fonte. Como a gente acabou de ver, a cor de realce serve para você destacar um trecho do texto. Ele vai grifar esse texto. E a cor da fonte ela serve para você colorir o texto, tá? Então, digamos que eu queira mudar a cor do título, vou selecioná-lo novamente com o botão esquerdo e arrastar. Vou clicar na setinha do lado lá da cor da fonte. Se eu clicar no desenho, ele já vai pintar com a cor que está embaixo, tá? Então, se não é essa cor, eu clico do lado, escolho aqui na paletinha de cores a cor desejada e pronto. Depois que você clicou, já está aplicada a nova cor. É claro que como ele está grifado, fica um pouco ruim de ver, de enxergar realmente a cor que ficou. Então eu clico fora, ó, só dá um clique fora para você ver aí definitivamente qual é a cor que você definiu, tá? E aí, caso você queira mudar de cor, o procedimento é exatamente o mesmo. Ok, galera? Então, basicamente, esse é o grupo fonte que nós abordamos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Peço a vocês o seguinte, agora que vocês viram, eu vou deixar essa atividade para vocês.
que vocês pausem o vídeo agora, você que tem computador, e copie esse texto que você está vendo agora no monitor para o seu Word, tá? Você vai digitar até lá a evolução dos computadores. Se houver aí algum erro de concordância, algum erro de digitação, esse erro foi proposital para uma aula que nós vamos fazer de correção de ortografia e gramática, tá, galera? Então, apenas já justificando aí, porque alguns documentos a gente deixa aí realmente com alguns erros para fazer correção automática, tá ok? Mas não tem problema, pode digitar do jeito que você está vendo, ou se você quiser corrigir não tem problema manualmente, tá? Mas o propósito é esse, se por acaso você encontrar, ok? Faça a digitação até a evolução dos computadores, e em seguida eu quero que com os recursos que a gente aprendeu na aula de hoje aqui no Grupo Fonte, vocês formatem esse texto, tanto o título quanto o conteúdo, com os recursos que nós utilizamos. Inclusive em negrito, itálico e sublinhado, vocês vão usar para destacar alguma área dentro do texto, sublinhar alguma área, escolher uma nova cor e até mesmo um novo estilo aí para o título, tá? A gente vê aí como é que ficou o resultado dos nossos recursos. É claro que é importante que você utilize com moderação para que o seu trabalho não fique exagerado e até mesmo atrapalhe a leitura pelo fato de ter muitas cores ou recursos, tá? Se você for escolher uma cor para o texto, escolha para o texto inteiro, por exemplo. Tá ok, gente? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Pratiquem esse exercício que eu acabei de deixar para vocês. Desejo a vocês uma excelente semana. A gente se encontra na próxima aula e vamos dar continuidade na nossa matéria, falando aí na próxima aula sobre o grupo parágrafo, estilo, seleção, substituição de itens. Então a gente tem bastante coisa interessante para aprender. As nossas próximas aulas certamente serão ainda melhores do que essas, porque a cada aula será somente evolução, será sempre de bastante aprendizado de coisas novas. Beleza, gente? A gente se encontra na próxima aula, te vejo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.